Pessoal, bom dia, na paz de Cristo, tudo bem com vocês? Me perdoem, a nossa última lição gravada, a lição 4, acabou por problemas técnicos, não indo para o ar, melhor dizendo, não foi para o canal do YouTube, mas aqui nós estamos novamente para aqui juntos meditarmos na lição 7, que nos diz: o Senhor peleja pelo seu povo. Notadamente, nós vemos o bispo Abner trazendo para nós o estudo de alguns personagens bíblicos. E hoje nós vamos tratar do rei Josafá. O texto começa iniciando, dizendo: o Senhor peleja pelo seu povo, o Senhor peleja por nós. Louvado seja Deus. E é o que nós vamos falar nesta manhã, nesses minutos que nos são outorgados. Queridos, a introdução diz: Deus nos criou para que o adoremos. Nesta lição veremos que o rei Josafá entendia bem este princípio, um princípio bíblico da adoração, adorar somente ao nosso Deus. Aliás, temos muitos versículos bíblicos que falam sobre este assunto, esse princípio basilar de grande importância. Eu vou citar aqui Êxodo, capítulo 34, versículo 14. A minha tradução diz: porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele. Uma outra tradução diz: nunca adore a outro Deus. Então aqui nós vemos um princípio bíblico que Josafá aplicou na sua vida, no seu reinado. A história do rei nós iremos destacar aqui na lição em 3 tópicos, mas nós vemos ele sempre perseguindo a adoração ao nosso Deus. Nós vemos ele sempre buscando as correções, o encaminhamento da nação, dando estudo, querendo trazer uma baliza, um norte para a nação que estava de alguma forma sendo reconstruída já anteriormente. Rei Josafá começa, estamos falando do 4º rei de Judá. Muito bem, a introdução assim nos diz: Josafá, rei de Judá. Josafá reinou em Judá aproximadamente entre o ano 872 e 848 a.C. Neste tempo, o reino de Israel estava dividido em 2, o reino do sul, Judá, e o reino do norte, melhor dizendo, Israel. Asa, no início de seu governo, foi temente a Deus, mas ao final de sua vida, rebelou-se contra Deus, sendo punido por ele. Asa é o antecessor, pai do rei Josafá, que ele até teve uma história importante, bonita, uma história de consagração da nação a Deus, mas que no final, infelizmente, houve uma mudança de rota. Aliás, a história bíblica diz que ele adoeceu dos pés, uma doença grave dos pés, uma enfermidade, e morreu. Mas Josafá, seu filho, tinha o entendimento de que o sucesso de seu reino estava pautado em caminhar conforme a lei de Deus. Então aqui começa o princípio bíblico aplicado na introdução desta lição. Deus nos criou para que o adoremos. O sentido da vida, queridos, é a adoração ao nosso Deus, o reconhecimento que Ele é maior, que Ele é soberano, que está acima de tudo e de todos. E aí nós vemos e aprendemos um outro princípio, que é a dependência dEle. Josafá, ele tinha também a aplicação desse princípio, a dependência ao Deus Todo-Poderoso. E nós vemos então, queridos, que aqui o reinado de Josafá, ele teve que fazer uma escolha, já no item 1.1, cujo nome diz, o seu nome diz Josafá, Jeová tem julgado. Ele assumiu o trono novo com 35 anos e reinou por 25 anos. E ele aqui teve que fazer uma escolha, fazer o que era reto diante do Senhor ou praticar o mal. Ao contrário do que escolheu o rei Acabe. Rei Acabe era o rei de Israel, o reino do norte. E nós vemos que Acabe não tinha, ele estava afastado da comunhão com o Deus verdadeiro. E ali então Josafá, assim que assume o reinado, ele começa tirando os postes ídolos, adoração aos deus Baalins. E nós vemos aqui que no 3º ano ele envia seus príncipes e sacerdotes a ensinar o livro da lei do Senhor ao povo de Judá.
Então, queridos, olha a importância da comunhão plena com o nosso Deus. E aqui nós vemos que o Senhor nos tem dado grandes promessas e grandes vitórias. Ele tem prometido e dado a todos nós. A lição objetiva é justamente mostrar que é possível sim transformar as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Eu sempre digo, uma lição muito oportuna, especialmente o tempo em que estamos vivendo, em que nós estamos aguardando, crendo e estamos vendo aos nossos olhos a operação da mão de Deus em resgate da nossa nação. Estamos intercedendo pela nossa nação, pelas nossas autoridades constituídas, para que Deus continue abençoando essa nação, para que Deus possa nos dar a vitória nessa pandemia que tem assolado tanto a saúde dos habitantes quanto a saúde econômica da nação. Mas Deus é maior e Ele está na frente e Ele vai nos dar a saída, a resposta, a solução. Deus está cuidando da nação brasileira. Louvado seja Deus. 1.2. Seja bom, mas não tolo. Opa! A atitude de Josafá em querer sempre agradar ao Senhor, andando conforme os preceitos do Altíssimo, nos traz uma grande lição. É preciso estarmos sempre atentos à vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas para cumpri-la. Afinal, se somos povo de Deus, então valorizamos a palavra de Deus. Que também diz, Josafá tinha um coração puro e reto, mas não atentava para os oportunistas. Essa lição, queridos, ela mostra com muita propriedade, a posição do rei Josafá na questão de fazer alianças. Mais um pouco, para frente, nós vamos destacar com mais detalhes, onde nós vemos que ele tinha uma intenção pura de reunificação dos reinados de Judá, do reinado de Israel, que é o considerado reinado do Reino do Sul e Reino do Norte. Ele tinha a intenção de unificação dessa nação, até porque seria o mesmo povo, mesma descendência. Agora, nesse caminho que ele estava percorrendo, na boa intenção, ele acreditou por demais no rei Acabe. Quando o rei Acabe lhe fez uma pergunta, lhe apresentou uma proposta, ele aceitou essa proposta. A princípio, poderia até ser uma proposta interessante, mas Deus não tinha mais compromisso com o rei Acabe, considerado um dos piores reis de Israel. Inclusive, é uma história muito conhecida, a sua mulher Jezabel, conhecida também pela história bíblica, a forma de não adoração ao nosso Deus. Então nós vemos aqui, queridos, que Josafá não foi prudente e fez aliança com quem não era da vontade de Deus. Nós temos que ter cuidados para não entrarmos em caminhos que poderão nos trazer prejuízos. A boa vontade nem sempre deve prevalecer. Querido, 2 Crônicas, capítulo 18, nos dá uma ideia. Começa o texto bíblico dizendo: tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Olha aqui o texto. E ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Então observa bem o texto bíblico. Ele foi muito bem recebido. Fizeram um churrasco, uma churrascada, coisa boa. Foi bem recebido, mas tem que tomar cuidado, queridos. Por quê? Porque aqui, dentro desse contexto, no final ele persuadiu a subir com ele, a guerrear uma guerra que não era dele. Aqui um pouco a mais disse: porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Porque havia um conflito e Acabe tinha interesses nessa região chamada Ramote Gileade, e aqui ele fala: irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse, quem? Josafá: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo.
seremos contigo nesta guerra. Olha que coisa terrível, queridos. Ele se aparentou, e ali então, dentro desse tema da persuasão, ele acabou sendo convencido a entrar nessa guerra. Uma guerra que quase lhe tirou a vida. O texto vai explicar um pouco mais para frente. Então nós temos que tomar cuidado, porque podemos perder a direção de Deus por pouca coisa, queridos. Então serve de alerta. Estou falando comigo e para todos nós, os nossos ouvintes, alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós temos que tomar cuidado. Aqui há uma utilização num versículo bíblico que nos diz da prudência. Devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10 e 16. Muito bem, vamos para 1.3. Repreendido para correção. Josafá foi contemporâneo do rei Acabe. Contemporâneo quer dizer da mesma época do rei Acabe, Acasias e Jeorão de Israel. Os reinos estavam divididos. Josafá tinha boas intenções, e sua bondade e ingenuidade o fez aliançar-se com um rei idólatra, rei Acabe, e mesquinho, que o levou a pelejar uma guerra que não era sua, e isso quase lhe custou a vida. Eu trouxe aqui um texto que diz: o sonho de salvar Israel era tão grande, então a intenção era muito boa, a intenção do rei Josafá, só que ele tinha que tomar cuidado, porque ele poderia entrar numa peleja que não lhe pertencia. Aí Acabe teve a ideia, depois, quando já estavam na peleja, olha que situação, já estavam na peleja: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. O cidadão coloca o seu companheiro na peleja e entra disfarçado. Quanta cegueira! Acabe está usando o rei Josafá como isca, e ele não percebe. O texto deixa isso claro quando explica no verso seguinte: ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. A peleja era contra o rei de Israel e não contra o rei de Judá. E ele estava lá nessa peleja. O texto bíblico demonstra um pouco para frente que, se não é a mão de Jeová, ele pediu misericórdia e Deus guardou a vida dele. Nesta peleja, inclusive, depois, um pouco mais à frente, nós vemos que Acabe, inclusive, perdeu a sua vida. Então, queridos, nós temos que tomar cuidados. Estas alianças podem nos fazer perder a rota. É preciso estar atento para as alianças realizadas na caminhada, a fim de não entrar em guerras desnecessárias. Buscar a vontade de Deus para todos os quesitos da vida é sempre o melhor. O texto bíblico, ele demonstra, queridos, que ainda assim, antes de entrar na peleja, Josafá, tendo temor ao Senhor, ele ainda consultou o homem de Deus. Nós vemos que o rei de Israel juntou os seus profetas, 400 homens, sem temor a Deus, e eles fizeram boas profecias. Sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Sobe para onde? Para a guerra, para a peleja de Ramote Gileade. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Ele entendeu, querido, que aqueles 400 homens não tinham direção de Deus, não eram profetas verdadeiros, e ele então queria um homem de Deus, alguém do Senhor. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, homem de Deus, filho de Imlá. E disse Josafá, repreendendo ao rei Acabe: não fale o rei assim. O texto continua, e aí nós vemos então quando Deus usa o profeta, o homem de Deus, Micaías,
e ele então profetiza. A partir desse momento, então, nós vemos o rei Josafá buscando uma direção de Deus. Mas, mesmo assim, queridos, nós vemos que era uma aliança desnecessária. Então, frise e fixe esse ponto. Tome cuidado com as alianças desnecessárias que nós podemos fazer na nossa vida. E aqui se aplica a qualquer esfera, queridos, que nós devemos tomar cuidado. 2. Não ande fora da vontade de Deus. O rei Josafá assumiu o reino de Judá com o intuito de levar o povo aos caminhos do Senhor. Devido à sua atitude diante do Senhor, Deus era com ele e o fazia prosperar. Mas a ingenuidade de Josafá o levou a trilhar caminhos perigosos sem buscar o consentimento de Deus, aliançando-se com pessoas que não agradavam ao Senhor. Então aqui, conforme nós já destacamos, de certa forma, o texto aqui usou uma expressão, persuasão, ele foi persuadido. Então, ele fez uma aliança com quem não deveria ter feito, porque Acabe já não tinha mais o consentimento, a bênção de Jeová, o Todo-Poderoso, não tinha a bênção de Deus. Então Deus não tinha prazer nessa aliança. O grande erro de Josafá, 2.1. Josafá tinha boas intenções em estabelecer a paz entre o reino de Judá e o reino de Israel, a fim de que todos os irmãos voltassem a ter comunhão. Observe, a intenção era boa. Mesmo assim, devemos tomar cuidado. Mas o fato é que Acabe era um rei mau, astuto e idólatra, que perseguia e matava os profetas de Deus. Acabe estava debaixo da maldição de Deus, e aliar-se a ele seria terrível para Josafá e todo o seu reino. Não havia motivos para esta aliança, para esta parceria. Mesmo diante de perigos eminentes, Josafá aparentou-se com Acabe. O rei de Judá, aqui nós vemos a aliança ampliou-se, queridos. O rei de Judá permitiu que o seu filho Jorão se casasse com Atália ou Atalia, filha do rei Acabe e Jezabel. Grave esse nome, Atália. Eu não sei a tradução correta, Atalia. Não tem problema. Essa cidadã, essa personagem, mas deu um estrago, queridos, só a graça de Jeová. Ela, lá na frente, nós vamos voltar com mais detalhes. Essa aliança, esse casamento, interessava mais ao reino de Israel, pois Acabe teria paz com a fronteira ao sul e um forte aliado, caso precisasse nos embates contra a Síria. Então aqui nós vemos, queridos, que ele tinha um interesse, por isso que ele se aproximou. E aqui nós vemos que o rei Josafá, ele não vigiou. Queridos, mesmo advertido pelo profeta, Josafá levou adiante seu sonho de unir as tribos de Israel, procurando fazer isso com o famoso jeitinho. Não é o jeitinho brasileiro, mas podemos dizer isso. Em meio a tantos desencontros, Josafá teve que aprender que Satanás nos proporciona falsas amizades para nos desencaminhar da santidade e da verdade. Olha que coisa terrível, querido. Essa dedução levou-me a pontuar alguns amigos, entre aspas, que devemos nos afastar em nossa caminhada cristã. Se quisermos gozar da vida eterna, aqui diz, amigos do meretrício, amigos do roubo, amigos de intrigas, amigos da ganância, amigos do sexo desenfreado, lembre-se que a santidade é imprescindível para alcançarmos o céu. Por isso aqui o bispo Abner Ferreira, na lição do professor, ele destaca, através da Bíblia, observemos que a melhor escolha sempre é feita por Deus, isto porque ele não vê como vê um homem. Muito bem, estamos já no 2.3, escolhas erradas propiciam fracassos. Josafá aliançou-se a Acabe através do casamento de seus filhos. Percebem, queridos, que a aliança foi mais além. Uma aliança feita sem a direção de Deus gera sofrimento e dor. Atalia, anos mais tarde, quase exterminou a descendência de Josafá. Na ocasião, Acabe persuadiu a Josafá para que fosse com ele à batalha, que nós já falamos. Josafá prontamente se disponibilizou a ir com Acabe,
mesmo ouvindo a advertência divina para não ir, Josafá ignorou e foi para a batalha juntamente com Acabe e seus exércitos, porque o profeta de Deus já havia dito para que não fosse Micaías. O Senhor tinha planos grandiosos para Josafá, assim como ele tem para nós. Mas é necessário atentarmos para quem está andando conosco. Muito sério, queridos, uma advertência muito séria para nós, pois as más companhias corrompem os bons costumes. Está escrito, queridos, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, as más companhias corrompem os bons costumes. 3. Uma batalha épica. Estou aqui com o texto bíblico. Quando o rei Josafá consulta o profeta Micaías, ele diz aqui no capítulo 18, versículo 16. Olha o profeta, o homem de Deus, já mostrando. Então disse ele: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para casa. Deus já estava mostrando a tragédia que ia ser. Então o rei de Israel, Acabe, disse a Josafá: não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais: um diz desta maneira e outro diz da outra. Queridos, nós vemos aqui então um ônus para o profeta, o homem de Deus, Micaías. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com o pão da angústia, e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve, povos todos. Palavra de repreensão. E se cumpriu, queridos, porque ele ali, nessa guerra, ali ele feneceu, ali ele tombou, houve a sua morte. Muito bem, nós estamos agora, queridos, caminhando para o item 3. O item 3, o tema é uma batalha épica. Estamos quase terminando, porque nós vemos então que Josafá, o contexto bíblico, mostrando as alianças indevidas, mas nós vemos sempre o arrependimento. Ele foi repreendido pelo profeta Micaías, lá na frente novamente foi repreendido no texto bíblico, e nós vemos que Deus então tinha sempre de bondade e de misericórdia. E aqui nós vemos então, ele agora iria passar por um novo enfrentamento, uma nova batalha, queridos, onde nós vemos aqui o texto bíblico dizendo que 3 reis uniram forças para invadir Judá. Aqui eu marquei, são os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas. Esses 3 reis se uniram para pelejar contra Judá. E agora? Ele sabia que nessa peleja ele não tinha chance alguma. A nação não tinha chance alguma. É nesse momento, queridos, que nós devemos pedir a intervenção divina. É nesse momento que nós devemos dobrar os nossos joelhos, orarmos, pedimos a Deus misericórdia, pedimos a Deus a proteção, pedimos a Deus o livramento, porque Ele tem, Ele pode, e Ele nos guarnece, Ele outorga, Ele nos dá liberdade, proteção, comunhão, prosperidade, saúde, paz. O nosso Deus tem tudo isso para nos dar. E aqui então nós vemos que Ele, sabendo disso, Ele usou as armas necessárias, oração e jejum. O texto bíblico diz aqui, 2 Crônicas, capítulo 20, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Buscou o Senhor aplicando jejum. Olha que exemplo importante para nós. Segundo, em todas as cidades de Judá estavam com o mesmo propósito, que nós vemos que
e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Comunhão, unir nossas forças, é nesse momento, queridos. E nós vemos aqui primeiro, então, ele pois apregoou o jejum, a união entre todas as cidades de Judá. E nós vemos também aqui agora ele confessou a sua incapacidade. No versículo 12, ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti, o meu socorro vem do Senhor, louvado seja Deus. Que possamos aprender, queridos, porque o nosso Deus, ele peleja a nossa batalha, ele peleja por nós. Um quarto princípio que nós podemos destacar: não temais, nem vos assusteis, versículo 15, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. E eu declaro agora, no nome do Senhor Jesus, a peleja não é nossa, mas é de Deus. Queridos, vamos confiar nele, porque o nosso Deus peleja por nós, ele tem o melhor para nós, e eu creio na vitória, no nome do Senhor Jesus. Quinto princípio, está aqui no versículo 30, crede no Senhor, confiou só no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aqui o texto bíblico, os senhores e senhoras poderão ler na sua casa com mais detalhes. Aqui encerra o versículo 22 dizendo: e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Deus deu a vitória, queridos, ao tempo em que eles estavam confiantes no nosso Deus. E aqui nós vemos, queridos, que Deus, ele entrou com a bênção, ele entrou com a vitória. Louvado seja Deus, unindo as nossas armas. Quais são as armas? Jejum, oração. E aqui nós estamos vendo o texto bíblico, reconhecimento da nossa incapacidade. Cremos no nosso Deus verdadeiro, aquele que abre porta, aquele que nos dá a vitória. Estamos caminhando então aqui, vamos considerar que a gente está lendo o 3.1, 3.2. Em meio às crises, o segredo é adorar. Vamos adorar ao Senhor. O texto bíblico nos transmite informações importantes. Deus tem uma orientação específica para as nossas vidas em cada momento em que nós precisamos. Se é hora de recuar, recue. Se é hora de avançar, avance. O Senhor peleja, ele vai à frente. Conclusão: obedecendo a Deus, Josafá colocou os levitas à frente dos exércitos. Enquanto louvavam, o Senhor preparou emboscada contra os inimigos de Judá, de modo que se destruíram uns aos outros. Somos o povo do Senhor, e ele guerreia as nossas guerras enquanto formos fiéis adoradores. Louvado seja Deus. Queridos, aqui eu encerro. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos nós. Desejo saúde e paz, e que o nosso Deus continue abençoando cada vida que vai assistir esse vídeo, e que possamos aprender com essa lição através da vida de Josafá, o rei Josafá, onde mostra o Senhor pelejando pelo seu povo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém.